Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu gostaria de iniciar um quadro aqui. Pode ser que meu canal não tenha nem tamanho, nem notoriedade para ter um quadro, mas eu faço esses vídeos para mim mesmo também. E eu sempre gostei dessa ideia de ter esse quadro onde a gente faz esses reviews, mas não esses reviews simples como parece até propaganda ou mesmo leitura do folheto do fabricante. O AVE, se vocês não conhecem o canal do AVE, eu vou deixar aí o link na descrição deste vídeo. Ele tem um quadro lá chamado Bolter, Bored of Flame Tool Reviews, onde ele faz esse tipo de avaliação que eu sempre tive a intenção de fazer com eletrônicos. Ele faz com ferramentas, então ele pega uma ferramenta, ele mostra de fato do que é feita aquela ferramenta, ele abre a ferramenta, ele vê a qualidade das coisas que foram empregadas ali dentro. E eu sempre tive essa ideia de fazer algo parecido com eletrônicos. Então eu pensei, esse é um momento tão bom quanto qualquer outro para eu iniciar, até de forma simples, esse quadro aqui com esse novo produto que eu adquiri no AliExpress. Então a ideia aqui é ter uma tradução livre desse Bored of Flame Tool Reviews, que eu estou chamando de cansado de avaliações toscas, ou CAT. Toscas porque geralmente são feitas dessa forma, a pessoa abre o produto. Deixa eu já dar o exemplo com esse produto aqui. Então esse produto aqui é um LCD de celular. Eu já cheguei a abrir a embalagem só para ver se estava tudo inteiro aqui. Parece que estava tudo inteiro, já fechei. Isso daqui chegou no meio da semana. Hoje é sexta-noite. Então essa é a primeira vez que eu estou de fato pegando essas coisas aqui na mão e olhando de perto o que é cada coisa. E geralmente nessas avaliações que a gente tem pela internet afora, como é que elas funcionam? Elas mostram aqui o que vem na embalagem, aí mostram o que funciona, o que não funciona, falam aqui da resolução de repente da telinha, e se ela funciona bem, e a comparação de preço com as concorrentes e pronto. E assim, para saber tudo isso, você pode muito bem ler um texto na internet que te diz tudo isso, ou mesmo a ficha técnica do fabricante vai te dizer tudo isso. E o que pelo menos eu geralmente quero saber não é nada disso, isso tudo eu já li. O que eu quero saber é do que é feito, o que é bem feito, o que é mal feito, o que tem qualidade, o que não tem, o que parece que vai dar problema, qual é a segurança quando aplicável esse tipo de questionamento, qual é a segurança do dispositivo, quais são as portas abertas, quais são as portas fechadas, para que a gente pode utilizar aquilo dali, qual que é a aplicabilidade, se aquilo funciona bem, como é que é, sabe, sentir a coisa na mão. E esse tipo de experiência de review a gente não encontra na internet. Eu pelo menos procurei bastante e não encontrei. Se vocês conhecerem algum canal que faça esse tipo de avaliação, por favor deixe aí nos comentários que eu vou assinar. Então continuando com a avaliação deste produto específico, o que ele é? Ele é um mini monitor HDMI, tá? Eu sempre quis ter um mini monitor HDMI porque eu tenho diversas máquinas espalhadas pela casa e elas trabalham de forma headless. Isto é, elas trabalham sem monitor. E geralmente, assim, quando dá algum problema mais sério, vocês já devem ter passado por isso, o HD morreu, ou a memória está começando a morrer, ou enfim, alguma coisa ali no sistema operacional foi atualizar e não atualizou direito. Geralmente a gente precisa de um monitor para ter acesso ali ao console, né, real da máquina e tentar trabalhar naquela máquina. E quando isso acontece, eu acabo tendo que trazer a máquina aqui para a oficina, ou levar o monitor até o local. É sempre chato. Eu sempre quis ter alguma coisa portátil que eu pudesse plugar ali na porta HDMI, e visualizar o que está acontecendo ali na máquina. Então isso daqui é a solução para esse tipo de problema. Tá, eu comprei no AliExpress, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo também. Paguei, como vocês podem ver aí na tela, um pouquinho caro, R$ 277, mas mesmo assim, comparando com as outras alternativas para esse tipo de problema que eu tenho, que seria de repente um acesso remoto ou um KVM remoto, ou mesmo um monitorzinho menorzinho de 13 ou 12 ou 10 polegadas, que tá um preço absurdo, eu não sei como que um monitor desse pode custar tanto aqui dentro quanto lá fora. Mas enfim, comparado com essas outras opções, foi um preço bem bacana e eu vou resolver meu problema de uma das formas mais baratas que eu consegui encontrar. Então, analisando aqui de fato o produto, nós temos essa tela que me parece que é uma tela de celular. Deixe-me ver aqui na descrição do produto se ele me fala de qual celular é essa tela. Aqui ele não fala, ele fala simplesmente que isso daqui pode ser utilizado com Raspberry Pi, com outros tipos de produtos aqui, 3D Printer, então impressoras 3D, e Ligo Mars, e eu não sei o que é esse produto, mas enfim, teoricamente ele tem uma resolução de 1440 por 2560, Quad HD, vai saber o que é isso Quad HD, é 4 vezes o HD, eu não sei, o HD não é 1080 por 1920 ou 1920 por 1080, eu não sei o que são esses termos novos, mas é uma resolução bastante decente aí para
para um espaço tão pequeno de display. E isso daqui na verdade é como se fosse um LCD de celular. A gente pode ver aqui até mesmo o conector é um LCD de celular. Então o que vem no pacote? Vem esse monitorzinho aqui que é desse tamanho, vocês podem avaliar aí pelo tamanho da minha mão. E eu vou fazer até um ponto além aqui, um esforço além, que eu também não vejo nos canais de review. E vou passar as medidas reais desse negócio em centímetros de preferência, porque quando a gente acha em inglês e é tudo polegada, e sinceramente, quem é que no século XXI ainda utiliza polegada? Vai entender. Mas o que nós temos aqui é 12 centímetros e meio, basicamente, por 7. Então 12 centímetros e meio por 7. É bem interessante esse formato. Eu tenho em mente fazer um case para isso daqui de MDF 3mm e se eu fizer, é claro que eu vou fazer um vídeo sobre isso e mostrar para vocês. Mas então, continuando. O que nós temos mais aqui? Nós temos um adaptador. Ele é simplesmente um adaptador para essa portinha aqui do display, que é essa portinha de celular. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Ok. Esse adaptador, então, dessa portinha para essa porta maior, para esse cabo maior. Então aqui a gente ligará este cabo flat. Então este cabo flat entra aqui. E ele vem finalmente para esse controlador. E esse controlador é o que faz a mágica. A mágica é transformar um sinal HDMI para um sinal que seja displayable, mostrável aqui nesse monitor, nesse display de celular. Então nessa plaquinha aqui, e eu vou dar um zoom aí nela para vocês verem. O que nós temos aqui? Nós temos um CI, um chip qualquer selado aqui. Me parece um controlador de tensão. Um outro CIzinho aqui e três formas de input de energia. Então nós temos aqui aquele mini USB, aquele outro mini USB que é menos utilizado, mas é mais robusto. Eu gosto mais desse tipo aqui, na verdade, do que desse outro que é de celular. Eu gosto mais desse tipo aqui. E a porta HDMI, mas também tem uma terceira via que é via esses dois pinos aqui. A gente pode ver, está até marcado aqui 5 volts a 12 volts. Então, um range bastante alto aí de tensão que ele suporta, provavelmente regulado por esse regulador aqui. E aqui para você colocar os pinos e ligar diretamente em algum lugar. Bem interessante aqui na parte de trás, nenhum componente eletrônico, então só as vias aí bem visíveis também. Então, se estragar alguma coisa aqui, pode ser que seja fácil de consertar. E tamanho disso daqui, vamos medir também, tamanho dessas duas coisas. Então aqui nós estamos falando de 7 centímetros por 4. E aqui do adaptador nós estamos falando de 4,7 por 1,9 por 2. É bem pequeno, bem diminuto. Acredito que se eu fizer uma caixinha, né, uma moldura para esse cara em MDF, vai ficar aqui bem escondido. Vai ficar bem diminuto e vai ficar bem bacana. Percebi também, olhando aqui na placa agora, não sei se vocês também conseguiram perceber, que nós temos alguns pinos aqui, ground, RX, TX e 5 volts. Isso daqui me parece muito uma porta serial, uma porta de comunicação TTL. E a gente vai fuçar, tá? Nesse quadro CAT, a gente não vai fazer a avaliação tosca de falar, legal que tem isso daqui, aí você tem que comprar para saber do que se trata. Não, eu vou soldar os pinos aqui, e a gente vai tentar pegar o boot, enfim, o que quer de informação que isso daqui nos dê, a gente vai tentar pegar. Esses outros pinos, reset, isso daqui acredito que a gente não precisa usar, porque a gente tem aqui um outro ground, o 1.3 volts, é isso? 3.3 volts, eu não estava conseguindo enxergar aqui através da câmera. Talvez a gente possa utilizar o 3.3 ao invés do 5, fica mais fácil da gente utilizar, visto que tudo que eu estou mexendo aqui é com o SP8266, e ele trabalha com 3.3 volts. DA, CK, isso é um CK ou um OK? É um CK. Não sei o que são esses outros pinos aqui, mas me parece que é o mesmo reset. Me parece que são, na verdade, outros pinos que complementam os pinos aqui de cima que tem o RX e o TX. Então, trabalhando com o TTL aqui só no TX, RX e ground, provavelmente a gente já consegue a comunicação 100% com essa plaquinha aqui. E a gente vai fazer isso, eu vou ver o que a gente consegue capturar, ou comandar, ou enfim, para que eles deixaram esse header aqui para a gente fuçar, né?
Então tem aqui HDMI to MIPI, então provavelmente MIPI é este tipo de conexão aqui de celular. E é isso, vamos ligar agora. Eu vou ligar ela numa das máquinas que a gente recuperou e vou iniciar a instalação do Windows, só para a gente ver como é que fica aqui no display e se está funcionando. E depois a gente prossegue com a ligação aqui dos pinos e verificar o que isso daqui nos retorna. Bem, aqui o setup praticamente montado. O que eu tenho de observação para passar? Primeiro, não veio nenhuma instrução nesse display. Então eu não sei qual é exatamente a posição dessa plaquinha em relação ao cabo. Eu não sei se assim ele está certo ou se ele deveria estar ao contrário. Mas ao contrário, ficaria muito estranho esse cabo flat aqui passar aqui por trás. Não teria muito espaço para fazer essa ligação. Então eu meio que deduzi, por eliminação, que a orientação dessa plaquinha seria essa, desse adaptador. Aqui mesma coisa, não veio nenhuma orientação sobre esse cabo flat, sobre qual é o lado de cima ou o lado de baixo. Mas por experiência eu sei que geralmente essa partinha azul que a gente tem inclusive para pegar aqui com o tweezer, ela fica para cima e os contatos para a parte de baixo. Então aqui para quem ainda não tem essa noção ou ainda não mexeu muito com esses cabinhos flat, fica essa dica. Então esse pegador aqui, que é essa parte azul, que na verdade ele é descolado do cabo, ele é sempre para cima e a parte dos contatos mesmo são para baixo. Aliás, olhando aqui, parece que esse cabo está um pouquinho torto. Aliás, um outro ponto importante de passar, esses conectores aqui eles são bem duros. Então eles fecham, mas eles fecham com bastante pressão. Geralmente eu tive que usar aqui os dois dedos, nos dois casos, para poder fechar com alguma segurança de que eu não ia quebrar o conector, como eu acabei de fazer aqui. Ele realmente fica um pouquinho torto. Então é algo normal, se na sua montagem por acaso ficar um pouquinho torto, é normal. Eu trouxe aqui o cabo HDMI, o HDMI, para a gente testar. E eu já montei aqui também uma das placas que a gente recuperou, que é aquela IPX 1800P1, que é uma placa que, aliás, praticamente não existe. Você procura sobre ela na internet, acha ela no site da PCware. Lá tem um material de marketing, uns três folhetos sobre a placa e é isso, acabou. Não tem manual, não tem BIOS, não tem esquema, não tem nada sobre essa placa na internet. É uma placa fantasma. Mas ela existe, tem inclusive dela para vender, tá aí. Então ligando aqui o cabo HDMI, já nesse monitor. Já vou colocar ele aqui na orientação que a gente possa enxergar. A configuração dos fios aqui não vai ficar muito boa, mas paciência. Vou ligar essa plaquinha, na verdade essa plaquinha, com esse cabo aqui, que tem aquele conector que eu falei que eu até prefiro, do mini USB. Eu estou ligando ele aqui não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo, mas é simplesmente um hub USB, então eu só espero que esteja chegando 5 volts e sei lá, uns 200 mA aqui, não espero que esteja chegando uma corrente muito alta. De qualquer forma, eu não sei se vai funcionar, mas eu vou tentar com ele mesmo. E acredito que seja isso, não tem botão liga e desliga, não tem nada nesse display. Eu vou simplesmente ligar a máquina agora, deixa eu colocar o nosso identificador de força na máquina, que é simplesmente o cooler do processador. Vamos ligar. Opa, temos luz no display. Display piscando. Ele está mostrando, mas ele está piscando. E eu estou achando que não está chegando potência o suficiente para o display. Deixa eu conectar ele direto na máquina. Ou se não, eu vou conectar ele direto num carregador. Ok, ligar direto na placa não fez diferença nenhuma, ele ainda está piscando. Mas eu já vi que ele mostrou imagem, nesse pouco que ele piscou ele já mostrou imagem. Eu vou tentar ligar ele direto num carregador USB que eu tenho aqui na tomada. Ainda piscando. Ó, dá pra ver aqui, me parece que ele mostra Mi BIOS aqui. Vou tentar desconectar e reconectar os HDMI. Nada, ainda piscando. E não, ainda piscando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer outra máquina pra gente trocar a máquina e ver se o problema é a máquina. Porque vai saber, né? Essa máquina aqui foi recuperada, vai saber se ela tem algum problema na porta do HDMI. Então eu vou tentar com outra máquina, a gente faz esse mesmo teste.
Bem, novo dia. Ontem eu entrei em contato com o fabricante e o que ele me disse foi o seguinte: tente reproduzir a imagem de uma máquina Windows com uma fonte de até 1,5 ampere. Não atenderia a minha necessidade esse tipo de aplicação, né? Se ele reproduzir só uma imagem na resolução do Windows, mas vamos ver se ele funciona. Talvez seja uma limitação do produto que não tem lugar nenhum na internet, na verdade. Eu procurei sobre esse produto antes de comprar e não tem essas especificações. Então daí esse review que eu estou fazendo aqui, review da vida real, né? Como a gente está vendo, nem sempre tudo funciona da forma como a gente espera. Principalmente em relação a esses produtos chineses, sem muita documentação, ou enfim, sem muita gente falando sobre eles. Então a ideia aqui é simplesmente ligar esse carregador, que na verdade é de 3 amperes, então 5 volts, 3 amperes, e ligar o cabo HDMI nesse meu notebook, nessa minha máquina. Vamos ver se assim a gente consegue uma imagem dessa placa. Por enquanto não, o Windows sequer detectou uma outra placa aqui. Vamos ver se ele detecta um outro monitor aqui no HDMI. Aqui ele falou que detectou, mas que não está ativo. Deixa eu ver se ele detectou mesmo isso. Ele fala que o segundo display não está ativo. Agora sim. Eu precisei estender o desktop para esse monitor. E olha, a imagem bem boa, viu? Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu me aproximar aqui da câmera. A imagem bem boa mesmo. Tudo bem que ela está ainda em retrato. Vamos tentar trazer ela para paisagem nas configurações do Windows. Ok, então agora sim, paisagem. Já consigo ver o meu mouse ali. A setinha do mouse andando aqui pela ponte. Bem bacana. Então, o produto funciona, mas ele só funciona com essas resoluções, basicamente com essa resolução nativa, que é 2560 por 1440. Deixa-me ver com outras resoluções. Tem uma resolução aqui de 1050 por 1400. Vou tentar menor, 800 por 1280. Tá, então nós temos essa é a menor resolução que ele suporta, mas como vocês podem ver, ela é uma resolução retrato. Não é por isso, inclusive, que o primeiro número é menor, aqui 800. Não, ele tem mais resoluções aqui menores. Deixa eu pegar a menor, 600 por 800, 600 por 800. Essa é a menor, me parece. Então aí ele continua sendo um retrato. Deixa eu tentar colocar landscape aqui. Mas veja o que ele faz quando a gente tenta colocar o landscape. Então as resoluções vão aí de 1440 por 2560, que ele diz que é o recomendado, que é a resolução nativa, até esse 800 por 600. Mas nessas outras resoluções, como vocês podem ver, por mais que a gente escolha aqui retrato ou paisagem, ele não muda muita coisa. Ele realmente mantém ali os 600 por 800, que nem é 800 por 600. O único que a gente tem aí que parece que é realmente paisagem é a definição recomendada, que é 2560 por 1440. Então aí ele fica, deixa eu trazer essa tela de configuração para cá. Realmente fica quase ilegível o que está ali no texto. O texto é muito pequeno, é muito diminuto. Eu vou tentar fazer o seguinte, aumentar a configuração de DPI dessa tela. Agora sim, num tamanho utilizável, como vocês podem ver. Agora eu consigo ver até os ícones, os programas aqui minimizados. Vou trazer um notepad aqui para a gente ver como fica. Agora dá para ler bem. Dá para ler bem aqui. Então assim, funciona. No caso aqui eu estou com aquela escala. Você está em 225%, que é o maior que o Windows suporta. Então, de fato, funciona bem aqui o monitorzinho. Mas para a aplicação que eu gostaria, que é controlar os meus servidores headless, vai ser muito limitada a utilidade. Porque
geralmente quando esse negócio dá problema, ele está ali na tela de BIOS, ou ele está no prompt do Linux, ou coisas parecidas. Então, de fato, a aplicabilidade desse tipo de solução para aquele cenário que eu estava imaginando não vai funcionar. De toda forma, eu vou tentar novamente com esse carregador, então com essa fonte, ligar naquela máquina que eu tenho novamente. Vamos ver se dessa vez ele consegue ficar com a imagem fixa ou se ele vai continuar piscando. E daí a gente vai partir para a comunicação serial aqui para ver o que ele nos traz de output e input. E o que ele nos permite de input, na verdade. Mas provavelmente vai ser só um output de debugging, como geralmente é. Ele já começou a piscar. Então ele até tenta mostrar alguma imagem, mas alguma coisa desabilita ele, o controlador, enfim. Alguma coisa faz com que ele não funcione nessa resolução inicial que os computadores iniciam. Bem, tudo bem, pelo menos o produto está funcionando. Talvez não como anunciado, que seria um mini monitor que funcionaria em qualquer situação, mas serve aí para diagnosticar ou até controlar um PC que esteja sem monitor de forma facilitada, sem precisar levar um monitor até ele. É uma aplicação meio limitada, mas é interessante, é uma tecnologia no mínimo curiosa, que o display é bem pequeno. Então os pinos que nós precisamos para fazer esse tipo de comunicação, só para esclarecer aqui, nós precisamos ligar o TX dessa placa no RX dessa placa, o TX dessa placa no RX dessa placa e o ground. Então o ground precisa ser comum para que eles consigam entender aí a variação de tensão dos sinais. O VCC geralmente a gente não precisa ligar, tá? Então geralmente nem ligo o VCC porque não é necessário, mas o ground precisa sempre ser comum. Essa plaquinha que eu estou utilizando é uma das melhores que eu já utilizei, é a plaquinha da FTDI. Pelo que eu entendo, eles são meio que os criadores originais desse tipo de tecnologia. E, cara, essa plaquinha aqui tem todos os sinais, enfim, ela é a que funciona melhor, a que funciona em melhor velocidade, é a mais confiável que eu tenho. Então recomendo, se vocês forem comprar esse tipo de dispositivo TTL, que transforma esse sinal USB, na verdade, numa comunicação serial de 5 volts ou 3.3 volts, que a gente ajusta com esse jumper, recomendo muito essa plaquinha da FTDI, ou outra plaquinha da FTDI. Elas são bem mais caras, mas vale a pena. Então vamos lá, porta com 3 presente. Eu tenho alguns pré-configurados aqui, eu vou utilizar esse que já está utilizando a porta com 3, e eu vou colocar aqui um valor que geralmente é o padrão, que é 115.200, o rate de comunicação. Então, canal aberto. Então a gente está agora com o terminal aberto ali para o aparelho, bastando ligar. Temos o LED piscando e nada no nosso console. Deixe-me conferir aqui as ligações, TX com RX e RX com TX. Me parece tudo certo, ground com ground. Nenhum mau contato, mesmo que aquela configuração de 115.200 estivesse errada, nós deveríamos estar recebendo algum lixo aqui no monitor, né, no nosso console. A gente não está recebendo absolutamente nada. Deixa eu tentar desligar e ligar novamente. E nada, de fato nada no nosso console. Se eu ligar aqui o monitor, faz alguma diferença? Não. Bem, então está aí respondido. Esse header aqui, na verdade, não tem função nenhuma por padrão. Como vem de fábrica, ele não tem função nenhuma. Talvez tenha que habilitar, soldar algum resistor aqui na placa. Eu não sei exatamente, ele parece que está ligando. Deixe-me ver. O ground está ligado no ground. Essas outras trilhas aqui estão vindo para 2 vias aqui na lateral. Essas 2 vias enviam para outras 3 vias. E essas 3 vias chegam aqui nesse chip. Vamos dar uma olhada então no hardware. Vamos ver o que a gente tem aqui de componente. Esse daqui é só um adaptador, não tem nada, tem só os conectores. Mas vamos dar uma olhada mais próxima aqui dos componentes para a gente ver o que a gente tem aqui de hardware. Esse aqui, na verdade, parece ser o cérebro de toda a operação aqui, de transformar o sinal HDMI nesse que ele chama aqui de MIP, para o celular. Bem, então aqui nós temos, vamos iniciar aqui, temos o conector HDMI,
os mini USB aqui de tensão. Temos esse outro conector aqui de tensão também de 5 a 12 volts. Aqui alguns componentes, a gente consegue ver a marcação dos componentes aí. O que me parece ser um MOSFET ou um transistor. Ok, aqui a ligação para o conector do LCD. Aqui que me parece ser o cérebro da operação aqui, mas ele está com adesivo por cima, eu não consigo ver a marcação e é o adesivo de garantia do produto, então a gente pode arrancar. Aham. E assim a gente vai aprendendo as técnicas de remover esses adesivos de garantia sem quebrar, sem estragar. Então o chip da Toshiba, pelo que eu estou vendo, Toshiba 358870XBG 2009 HNL. Vamos ver o que é esse cara. 358870XBG. Então vamos lá, encontrei aqui o datasheet. CMOS Digital Integrated Circuit, ok. Ultra HD to DSi Bridge Converter. Ele é basicamente o conversor HDMI para MIP DSi. Então ele é que faz essa conversão do sinal HDMI para o sinal de celular. Vamos voltar então na nossa avaliação, na nossa análise. Então tá aí, esse é o carinha que faz a conversão. Dá para ver aqui pela quantidade de pinos indo para o conector do LCD, que é ele mesmo o responsável por isso. Aqui alguns sinais de controle, alguns capacitores. Aqui a gente tem essa memória que me parece ser uma memória flash, pelo que a gente viu ali no datasheet dela. Eu já tinha aberto da outra vez. Deixa eu abrir aqui novamente para a gente confirmar. Então tá aqui, ele é um microcontrolador. Vamos ver o que ele tem de features aqui. Então ele tem uma CPU, opera de 2.4 a 5.5 volts, 18K de flash, isso a gente já viu. Então ele é um microcontrolador da Nuvoton. Mas o que esse carinha está fazendo aqui exatamente? Ele está se comunicando com esse conversor. Como? Eu não consigo ver aqui nas trilhas aonde esses caras estão se comunicando. Ah, agora sim. Agora eu consigo ver nas trilhas onde esses caras estão se comunicando. Mas é pouca coisa. Pelo que eu entendo, o que ele está fazendo é simplesmente habilitando ou desabilitando esse conversor e controlando o LED de status aqui. Talvez fazendo alguma função de PWM rápida. Aqui a gente tem um outro CI, ou circuito integrado. IC, na verdade, em inglês, né? Circuito integrado em português. CI. Então é isso, nada muito emocionante aqui nessa placa. Simplesmente o nosso conversor. Um microcontrolador que faz aí o controle do LED e provavelmente habilita e desabilita algumas funções aqui do conversor. Um outro circuitinho aqui que eu não sei exatamente o que ele faz. Vamos procurar. LP31020VF. Não consigo encontrar o datasheet dele. Não sei o que ele faz, a gente pode até tentar inferir aqui, a partir das conexões. Mas me parece que ele está fazendo alguma conversão de tensão para o conector do LCD. É isso que me parece, tá? Ele tem um coil aqui, tem um monte de capacitor. Então é isso que me parece, ele está fazendo alguma conversão de tensão para o LCD. E é isso, sem grandes, como a gente mencionou, sem grandes aventuras ou novidades aqui nessa pequena plaquinha. Com isso eu vou concluir o review desse produto. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso daqui ajude alguém a decidir se vale a pena para ele ou não comprar isso daqui.
Como nós vimos, isso não funciona em todas as resoluções, ele funciona só em umas resoluções mais altas, de dentro do sistema operacional já. Então se você está pensando em comprar como eu pensei em comprar, para de repente colocar no servidor headless e ver aqui, ali o que está acontecendo na BIOS, o que está acontecendo no momento do boot, ele não vai servir para essa aplicação, ele só serve mesmo para as resoluções do Windows ou do Linux, provavelmente lá no Xserver ou Wayland, enfim, alguma interface gráfica lá do Linux. Mas é assim que ele funciona. Então, muito obrigado por terem me acompanhado aqui neste primeiro review. Eu vou tentar trazer mais reviews de outros produtos eletrônicos aqui o mais rápido possível, porque tem muita coisa que eu gostaria de avaliar e fazer esse tipo de avaliação mais profunda como a gente fez aqui nesse dispositivo. Então, muito obrigado por assistirem, um grande abraço e até o próximo vídeo.